Oi, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou Daniela Degrano, especialista em RH de padaria, e hoje eu vou tirar a dúvida do Douglas Miserani, de novo, um inscrito e super interativo aí dos grupos de WhatsApp. O Douglas ele perguntou como conduzir, como resolver uma situação quando o funcionário está insatisfeito e fica fazendo birra para ser mandado embora, querendo ser mandado embora, mas só para não perder os direitos, mas também contaminando toda a equipe, todo o trabalho ali da empresa. Bom, Douglas, esse tema, ele é bem polêmico, né? É um tema que depende de muitas variáveis da empresa, do funcionário, quem é a empresa, quem é o funcionário, qual que é o clima e a cultura já instalados ali. E também é um tema que ele não se esgota, por conta, né, dessas variáveis, ele não tem uma única e absoluta alternativa e ele é inesgotável. Então, o que eu vou tentar trazer aqui para vocês é um conjunto também de variáveis que ajudam nessa solução, não só com o funcionário em específico, mas depois com toda uma empresa, como resolver isso para futuramente não gerar reflexos na empresa. Eu resolvi, antes de responder a sua pergunta como a empresa conduzir, conversar com quem é colaborador, quem é funcionário que me assiste. É um tipo de conversa e consciência que eu sempre quis ter com os funcionários que trabalhavam comigo e trabalham ainda alguns, mas conscientizá-los da importância deles como não só profissionais, mas pessoas no mundo. Estar vivo, eu sempre falo, é uma dádiva. Eu também já passei por muitos problemas de saúde, quem conhece aí minha história sabe, mas acordar, ter saúde e poder ir trabalhar já é uma dádiva. É mais um dia que você ganhou de vida, que Deus permitiu aí você aproveitar isso como oportunidade e fazer a diferença na vida de alguém. Seja da sua família, seja dos seus amigos, seja da sua equipe de trabalho, e principalmente para você. Eu acho que quando a gente faz a diferença para a gente, principalmente, a gente reflete num todo. Então, aproveitar aquele dia, aquele mais um dia de vida, em fazer a diferença, e de forma positiva, lógico, como eu falei, para a gente e para os que estão ao nosso redor. Deixar aí um legado, e principalmente as portas abertas, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Se a gente vai precisar de novo daquele colega, daquela empresa, daquele patrão, ou até o que a gente aprendeu ali, que a gente pode levar para outros lugares, tanto se a gente virar, né, um empresário, trabalhar de forma autônoma, mas em outras empresas que a gente entra um pouco mais capacitado. Levar o nome e o legado disso tudo. É muito importante. Eu poderia dar aqui vários exemplos de pessoas que fizeram birra lá na nossa empresa, de ser mandado embora, quando vai falar, graças a Deus, sai ainda debochando e não passa muito tempo, pede o emprego de volta. Porque entende, né, que o mundo aí fora também não é um país das maravilhas. E que a empresa também, a gente vai falar isso mais para frente, não é a culpada dos problemas do mundo. Mas, enfim, eu sempre tento conscientizar os colaboradores que o bem mais valioso deles é o nome. É o nome e a nossa história, como eu falei. Não há nenhum valor de seguro-desemprego, de direito, nenhum valor imediato que compensa esse dia perdido, né, esse dia de insatisfação, ou até o que eu vou fechar de porta do lugar onde eu já trabalhei. Então, isso precisa deixar muito bem claro para você que é colaborador, funcionário, e também para você como empresa, que pode ter essa conversa, que pode ter essa aproximação, às vezes, de ajudar alguém a ter um estímulo psicológico aí, ou se tornar uma pessoa melhor para o mundo, não só para a empresa e para o contexto que está inserido. Um ponto que eu quero tratar aqui são os direitos. Quais são esses tais direitos que eles falam? Ah, não vamos pedir a conta, porque eu não quero perder os meus direitos. Pessoal, empresa e colaborador. Por isso que eu falo que a empresa, se não tem um RH, precisa também estar capacitado para explicar isso para o funcionário. Saber entender disso tudo para, né, saber para poder exemplificar, porque às vezes os funcionários eles também não são
bem orientados, seja por familiar ou por advogados, e eles acabam metendo os pés pelas mãos, que nem eu falei, às vezes no nervoso transforma toda uma empresa, um caos, e o seu próprio nome, como eu falei, o seu mais um dia de vida de trabalho, por água abaixo por falta de entendimento. Verbas rescisórias são preservadas, tanto em pedido de demissão quanto no desligamento, na demissão em si. Às vezes o funcionário leva isso num caos tão alto que chega numa dispensa por justa causa. Aí sim, algumas verbas são retiradas porque foi demitido por justa causa, causou ali, agrediu um colega ou teve alguma atitude impensada que levou a uma demissão por justa causa. Mas um pedido de demissão ou um desligamento sem justa causa, ele preserva verbas rescisórias. Então, férias, 1/3 de férias, 13º, saldo de salário, abono proporcional, PLR proporcional, dependendo da região do Brasil que você está, as convenções coletivas que vocês seguem, cesta básica, enfim, continuidade ao convênio médico, vocês também têm alguns direitos nesse sentido. Então, isso tudo é preservado. Se vai pedir a demissão, isso não é te tirado, tá? Aí o que acontece? O pessoal entra, mas e o meu fundo de garantia? O fundo de garantia, que sim, as empresas devem depositar corretamente mensalmente, o fundo de garantia ele está guardado, ele é seu, é uma conta sua. Rendendo um pouco ou nada, enfim, mas é um dinheiro que está guardado. Você vai ter acesso a ele em algumas situações. Compra de casa própria, uma situação que a gente não quer que vocês usem, mas se for necessário em caso de doença, em aposentadoria vai ser retirado. Então, é um dinheiro que não se perde, ele está lá, como eu falei, nada ou pouco, mas está rendendo. Mas aí a pessoa fala, mas eu preciso para já. Ok, antes do Jair Bolsonaro, já no governo do Temer, já houve algumas ocasiões, algumas situações que foi se liberado esse saldo que está lá na conta do fundo de garantia. Então já existiam algumas alternativas e agora, fresquinho, no final de 2019, veio a Lei 13.932, se eu não me engano. Foi a lei que trouxe a extinção dos 10%, né, que a empresa pagava para o governo, que não tirou nada do trabalhador também. E também essa lei introduziu algumas modalidades de saque desse fundo de garantia. É claro, os funcionários precisam avaliar bem o que compensa ou não, depois cabe até um vídeo para a gente fazer sobre isso, mas tem já modalidades de saque imediato de uma quantia limitada, enfim, tem o teto, tem o saque aniversário, que também tem algumas restrições quando a pessoa sai da empresa, mas já tem alguns saques parciais, que você pode ir tirando ao longo aí da vida da conta ativa ou inativa. Então, o fundo de garantia, quando fala de direito, ele está preservado, ninguém tirou. Tá ali, mesmo que você peça a demissão, você consegue sacar em algumas alternativas. O que eu ouço de alguns funcionários, e é de novo a falta de esclarecimento, a falta de orientação, são aqueles 40%. Ah, mas os 40% que está depositado? Pessoal, entenda, os 40% nunca esteve depositado. Os 40% é como se fosse uma indenização, deixa eu tentar achar um termo mais claro, é como se fosse uma indenização pela empresa ter prejudicado um funcionário, ter pego de surpresa, mandou embora, foi corte, a pessoa realmente foi pega de surpresa em ser desligada da empresa, né? Era um direito dela ali estar continuando trabalhando de alguma forma e foi desligada. Então, esses 40% é uma indenização que a empresa paga se for desligar o funcionário assim abruptamente, né? Enfim, pegou de surpresa. Agora, quando a pessoa está fazendo birrinha, quer ser mandada embora, a gente já vai entrar em motivos particulares ou não da empresa, não cabe à empresa indenizar uma situação que é ela que está buscando, né? Então, isso é um pouco complicado quando existe esse tipo de birra. Os 40%, de novo, nunca está depositado em vida profissional ali do funcionário enquanto está na empresa. E eu já ouvi de alguns funcionários que falam que não, meu advogado falou que eu tenho esses 40% lá na conta. Não está na conta, pessoal.
né? Cuidado para colocar os pés pelas mãos na hora de brigar, de novo que eu falei. Às vezes a pessoa tem 1 ano de empresa, o fundo é baixo ali, para a pessoa estar estragando todo um clima, um dia de vida, tudo só porque acha, porque falaram para ele que tem um valor a mais ali, e não tem, tá? O que eu sugiro agora como empresa, né? O que vocês deveriam fazer como empresa? Primeiro, eu encontro muita padaria 8,80. Ou é muito paternalista, porque ajuda o funcionário, compra carro, é padrinho de casamento, é madrinha de filho, enfim, é super legal. E a hora que chega uma situação dessa, e às vezes são funcionários ímpares, de cargos assim que ele nunca nem pensou em ter um substituto, alguém ali para cobrir aquela pessoa. E aí a pessoa começa a fazer birra, tudo, aí a empresa chega num momento que ninguém lembra da gratidão, né? O Everton já comentou um vídeo sobre isso, da gratidão, e aí fala, vai procurar os seus direitos. Aí chega naquele 8,80 que estressa tanto o funcionário quanto a empresa. Pessoal, você como empresa, você tem que ensinar os funcionários, né, ali na medida do possível, mas para o bem da própria empresa, a ter uma inteligência emocional, um equilíbrio emocional, mas você principalmente tem o dever de ser dessa forma. Não entre nesse cabo de guerra, não deixe chegar nessa proporção. É lógico que tem situações que eu até brinco, tem rescisão que é investimento, mas tem outras que a pessoa está buscando ali, está fazendo birrinha, a empresa acaba esperando para tomar uma proporção para ter alguma atitude. Então, não deixe entrar nessa proporção e não entre nesse cabo de guerra. Principalmente quando tem muita fofoquinha. Tem muita coisa subentendida e você, como empresa, dá ouvidos para essas fofocas. Ah, porque fulano já não quer fazer mais tal coisa, porque ciclano falou que quer ser mandado embora. Você, como empresa, tem que ser o exemplo do profissionalismo. Não dê ouvidos ou abertura para esse tipo de fofoca. Comece você a observar a produtividade desse funcionário, as atitudes dele dentro da empresa, começou a se ausentar, a faltar, aí sim, você vai chamá-lo numa postura profissional, em só vocês dois, sem plateia, sem ouvidos, sem terceiros, né? E conversar. O que está acontecendo? Você vai ouvir desse funcionário diretamente, você e ele. O que está acontecendo? Qual é a insatisfação dele? A insatisfação é relacionada à empresa ou é particular? Porque se a insatisfação é da empresa, você, mais do que ninguém, tem que saber o que está acontecendo. Porque se ele sai e entra outro, é um ciclo vicioso que você nunca vai conseguir resolver. Então, se o problema está na empresa, a insatisfação dele pode ser a insatisfação dos outros amanhã. Então, você, como empresa, precisa entender o que está acontecendo. É lógico, tudo que ele fala ali, nem tudo é verdade absoluta, de novo. Tem que saber filtrar essa informação, mas entender da onde parte o princípio da insatisfação dele. E é lógico que essa conversa nem sempre é tão rápida, de 2 minutos. Ah, o problema é a empresa. Ponto, tchau, vai, e aí você fica aquela culpa. Ai, meu Deus, o problema é da empresa. Não. Às vezes o problema é pessoal e ele está jogando para cima da empresa. Então, vamos entender, existe problema na empresa? Ah, existe. Então, anota, pensa, né, absorve isso você vai tratar depois. Além do problema da empresa, qual que é o outro problema? Ah, também, é verdade, eu tô com a minha família, tô com minha esposa tá grávida de mais um filho, a gente não planejou, ou então tô casando, tô separando. Qual que é essa insatisfação dele pessoal que está refletindo na empresa? Então, se o problema é pessoal, e aqui, de novo, é inesgotável, são várias situações, a pessoa tendo culpa ou não, que às vezes a pessoa mesma buscou aquele problema ou não, o que acontece? Ele tem que entender, e todos nós temos que entender, que a empresa não é a culpada das dores do mundo. A gente está ali, como empresa, também gerando empregos, contribuindo com a economia, cumprindo com o nosso dever e obrigação, tá? Que eu reforço isso muito para as empresas fazerem corretamente também tudo. Mas a gente não é culpado dos problemas pessoais daquela pessoa. Apesar de ser um colaborador, você quer ele bem, você quer ele produtivo, feliz na sua empresa, você não é o culpado. Então, isso tem que deixar muito claro, porque não é porque a esposa engravidou sem planejar, ou alguém está doente em outro estado, está casando, está separando, não tem para onde ir, que você é o culpado. Mas
entretanto, todavia, uma vez que você entendeu o problema, você, como empresa, vai tentar olhar o lado humano, tá? Não é que você tenha a obrigação, mas o que você pode colaborar em ele solucionar isso. Deixa eu ver se eu sou clara. Não é que você vai solucionar para ele, você vai dar alternativas de até onde você, como empresa, pode chegar ou ir para ajudá-lo. Não é um simples me manda embora, não sei o que lá. Lembra de tudo que eu já falei, né? Indenização, o custo da empresa, o que às vezes ele está mal informado, mal esclarecido. Você, como empresa, entendeu o problema? O que eu vou tentar achar alternativa? Primeiro, eu vou olhar, por exemplo, aqui eu também vou dar algumas possibilidades mais tradicionais. Eu vou olhar se essa pessoa está com férias vencidas. Às vezes, 1/3 dessas férias a mais do salário aí que vai para ele, ele consegue um tempo para visitar a mãe que está doente ou ir passar esse tempo com a família, ele volta outra pessoa. Eu tenho exemplos, é que eu não posso dar nomes, mas eu tenho exemplos aqui disso. A pessoa foi, cuidou da mãe, levou ali algum agrado, algum presente, esteve um tempo com a mãe e volta outra pessoa. Existe um vão de montanha-russa assim, muito claro para mim por conta disso. Então, verifica se a pessoa tem férias, se às vezes as férias resolvem isso. Ou não, a pessoa precisa de uma renda extra. Não é que ela ganha pouco, é que alguma situação pessoal dela fez com que o orçamento dela aumentasse drasticamente, que o salário da empresa não está conseguindo acompanhar. Uma vez eu conversei com um funcionário que também tinha alguma insatisfação e tal, e eu falei, se o seu salário for 10 milhões de reais, para você tá bom? Ele tá. Eu falei, você ia mudar a sua vida? Ele falou, ia. Eu falei, então não ia, tá bom. Porque 10 milhões ia ser pouco, porque você também ia aumentar o seu padrão de gastos ou de outras situações. Então também é como você está administrando pessoalmente isso, sua vida financeira e seu planejamento familiar. Mas foi um caso isolado também isso, mas voltando aqui ao assunto. Às vezes a pessoa precisa não de um aumento de salário ou ser mandada embora, porque isso vai resolver temporariamente a situação dela. A pessoa precisa de uma renda extra. Então, o que você, como empresa, pode fazer também? Mudar o horário de trabalho dele. Se você tem uma vaga, isso pode ser remanejado dentro da empresa, trocar um outro funcionário de horário, tudo, e tem uma vaga que viabilize que o horário dele de trabalho tenha disponível todo um período depois do dia para ele trabalhar como Uber ou trabalhar em outro lugar. A gente, né, vê aí muitas pessoas trabalhando em mais de um lugar para ter essa renda extra, ou como autônomo ou realmente em outra empresa. Então, você viabilizou para ele otimizar o dia dele tendo duas rendas. Outra alternativa aqui, você não pode mandar embora, você não tem condição financeira de indenizar tudo, aí o que as possibilidades, né? Põe de férias primeiro, faz uma diluição dessa rescisão em si, mas aí cuidado só com a convenção de vocês. Algumas convenções estabelecem estabilidade pós-férias, tá? E aí você tem todo esse período, se for um funcionário ímpar, para treinar, né, enquanto ele está ausente. Quando ele volta, cumpre o aviso, cumpre a estabilidade, o aviso, ele treina outra pessoa, porque ele sabe que em breve você vai ter condições, então, de fazer o desligamento dele. Foi bom para a empresa que se organizou, planejou, diluiu, e foi bom para ele, porque está seguro que não precisa fazer mais birra. É muito engraçado quando existe essa birra, e aí você para conversar com o funcionário, acha soluções, coloca datas, né, faz um planejamento. No meio desse planejamento, a pessoa muda, ela colabora com a empresa, porque sabe que a empresa está colaborando com ela. Então, e aí sim você vai fazer o desligamento, porque foi bom, você planejou, você substituiu essa pessoa, não prejudicou a equipe, não prejudicou a produção, e ainda você fez uma reserva para fazer a dispensa dele, ok. Embora que, dependendo do nível que já estava essa birra, eu não recomendo muito por reflexo futuro disso na empresa. Mas ok, é uma alternativa. Outra alternativa, a empresa não consegue fazer o desligamento estou te mandando embora, então. A lei já traz alternativas daquele acordo mútuo. Embora algumas contabilidades, alguns advogados falem, não é muito vantajoso, é sim. Nesses casos, eu mesma já vi clientes, alunos, e eu mesma já
já realizei alguns desses acordos, lógico, tudo muito seguro, tanto para o funcionário quanto para a empresa, porque é bom para o funcionário nesses casos. A empresa não tem condição, às vezes, de gerar uma indenização maior, ou o tempo que ela está vivendo ali, de entrada ou saída de funcionário, ou época do ano, é complicado para ela. Então, olha, então vamos fazer um acordo no melhor momento para mim, no melhor momento para você. Você sai com alguma indenização, sim, libera uma parte do fundo, tudo, e também eu me resguardo e tenho outras alternativas para melhorar a produção interna da empresa. É uma alternativa também. Enfim, pessoal, trouxe aqui 4, mas depende muito, como eu falei, inesgotável, não existe verdade absoluta, depende muito de quem é o funcionário, quem é a empresa, que ponto chegou isso e como é essa cultura e esse clima dentro da empresa. Mas eu quis aqui trazer para vocês que não é um assunto inexplorável no sentido de não tem solução, deixa o pessoal fazer birra, eu mando embora, mando procurar os direitos. Gente, é estressante para a empresa, é estressante para o funcionário e gera um reflexo em muitos da equipe. Muita gente que é bom funcionário, é colaborativo, começa a se contaminar por achar, olha, estão tratando ele assim, estão tratando assado. Então, o assunto diz respeito a quem? Ao funcionário e a vocês. Tentar entender, porque o que é verbalizado é só, o que não é verbalizado é só subentendido. Façam entender as duas partes, né? Coloquem nas mesas o que é possível para um, o que é responsabilidade do outro. Deixem tudo claro, porque eles vêm às vezes muito mal instruídos. Deixem tudo muito claro e resolvam da melhor forma. De novo, colaborador, é um dia menos de vida para você. E de novo, empresa, é um dia menos de produtividade, um dia mais de estresse e que reflete depois em outras coisas na empresa. Espero ter colaborado, ter contribuído com a sua dúvida aí, Douglas. Se você também que está assistindo gostou, achou relevante, compartilha, curte aqui o vídeo, que é muito importante. Se não gostou, curte também, eu sempre falo, ajuda também o canal. Comenta, traz sugestão também de outros temas, a gente põe aqui para instigar aí a discussão, né? E se não se inscreveu no canal, se inscreve, clica no sininho, que é ali que você vai receber notificações de novos vídeos. Espero ter contribuído mais uma vez. Um abraço e até o próximo vídeo, pessoal!